No terceiro vídeo sobre os conceitos básicos de ecologia de comunidades, eu falo sobre perturbação, resistência e resiliência e por que isso importa em comunidades. Conceitos importantes para a sucessão ecológica em comunidades são perturbações, degradações e distúrbios. Perturbações e degradações, em geral, são não contínuos, mas são repetidos, né, de algum prazo, talvez de médio ou longo prazo, como poluição, né, envio de esgoto para alguma área ou deixada de lixo, esse tipo de coisa. Perturbações e degradações, em geral, são humanas, são decorrentes de ações antrópicas. Distúrbios podem ser tanto humanos quanto naturais, então o caso do fogo no cerrado, quando natural, é um distúrbio natural, e obviamente existem os fogos antrópicos que levam a incêndios, e aí muitas vezes não são só distúrbios, são catástrofes, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas o fogo é um distúrbio natural em vários ecossistemas, que a gente chama de ecossistemas pirofíticos, o cerrado é um deles. Distúrbios também podem ser humanos, como desmatamento e outras coisas. Outros exemplos de distúrbios naturais, por exemplo, furacões, inundações em alguns lugares que acontecem não ciclicamente, mas a cada, 50, 100 anos, tem alguns lugares que inundam naturalmente. Distúrbios são sempre pontuais, então é um grande evento pontual, ao contrário das perturbações e degradações. São esses os conceitos. E, em teoria, tanto contra distúrbios e contra degradações e distúrbios e perturbações, os ecossistemas são capazes de responder até um certo ponto, né? Até o seu limite de resistência ou resiliência. Eu vou falar desses termos daqui a pouco. E aí a gente tem o conceito de catástrofe, que também é um evento, assim como os distúrbios, um evento pontual, mas que gera efeitos muito danosos e sobre os quais normalmente os ambientes não têm capacidade de resposta, não têm capacidade de resiliência. São eventos drásticos que são sempre fora do padrão, fora do histórico daquelas áreas. Então, como eu falei antes, os ambientes têm resiliência e resistência, né? São dois conceitos importantes, duas características importantes para ecossistemas ou para populações e comunidades. E aí a gente pode pensar na resistência como a habilidade de um sistema de passar por um distúrbio ou uma perturbação e resistir, ou seja, não ter as suas funções ecossistêmicas alteradas. Isso seria a resistência. A resiliência é a capacidade de, ao passar pela perturbação, sofrer alterações, qual é a capacidade do sistema em retornar ao seu estado original após essa perturbação ou distúrbio. Então, se a gente pensar em, por exemplo, na ocorrência de fogo em áreas campestres e savânicas do cerrado, em geral, as árvores são muito resistentes ao fogo, as árvores adultas. Então, elas resistem ao fogo porque elas têm casca grossa, elas têm as copas mais altas, né, do que da altura das chamas em geral, e aí elas resistem ao fogo. O fogo passa, elas continuam vivas. Eventualmente, depois de muitos incêndios, especialmente se forem incêndios no final da estação seca, as árvores podem morrer. E aí acaba essa resistência dessas árvores, o indivíduo inteiro morre. E aí a resiliência dele é muito baixa. A gente vê que a resistência era alta, mas uma vez que o indivíduo de uma árvore de 4, 5, 8 metros de altura de cerrado perde a sua parte aérea ou morre completamente, para ele recuperar aquela altura vai demorar algumas dezenas ou mesmo centenas de anos. Enquanto que as gramíneas do cerrado não são resistentes ao fogo, elas queimam e perdem completamente a parte aérea, mas elas são muito resilientes. Após um evento de fogo, alguns meses depois, as gramíneas são capazes de ter rebrotado e voltar à sua quantidade de biomassa que elas tinham antes do fogo, não só a biomassa, especialmente a biomassa fotossintetizante, né, as folhas verdes. Então, o conceito de resistência e resiliência você pode medir com diferentes funções ecossistêmicas para diferentes partes da comunidade ou do ecossistema. A hipótese do distúrbio intermediário é bastante interessante para a gente pensar em diversidade em ecossistemas e comunidades. Então, essa hipótese diz o seguinte: ambientes que não sofrem distúrbio nenhum, então que são muito estáveis, vão provavelmente ter uma composição de espécies mais estável e não vão ter nelas aquelas espécies pioneiras, aquelas espécies da colonização inicial, só vão ter espécies tardias.
enquanto que lugares que sofrem muito distúrbio vão perdendo as suas espécies tardias e vão ser muito ricos em espécies pioneiras. Se a gente colocar isso num gráfico, logo depois de um distúrbio, se a gente pensar que as espécies tardias são essas em verde, a gente vai ter uma perda de espécies tardias e um aumento, com o longo do tempo, dessas espécies pioneiras que estão aqui em vermelho. Depois de um tempo, as espécies pioneiras vão diminuir e as espécies tardias vão dominar o ambiente. Se a gente tem alguma frequência de distúrbio que é intermediária, que não é nem nenhum distúrbio, nem distúrbio demais, a gente pode ter a coexistência entre as espécies pioneiras e tardias. Então, as espécies que se dão bem logo depois do distúrbio e aquelas espécies que se dão bem apenas muito tempo depois do distúrbio. Se a gente ficar muito tempo sem distúrbio, a gente vai perder as pioneiras. Se a gente tiver distúrbio demais, a gente vai perder as tardias. Então, essa é a hipótese do distúrbio intermediário, que explica uma maior riqueza de espécies e diversidade de espécies esperadas em áreas com distúrbio intermediário.